Aleluia. Amém. Alegria estar aqui com vocês. Sempre é um momento importante falar para os homens em separado. Secretário, seja muito bem-vindo no nosso meio. Eu não sei se o senhor sabe, a gente está aqui, os homens da igreja em separado e as mulheres no auditório maior. Enquanto elas estão chorando lá, e as mensagens das mulheres são sempre um pouco mais emotivas, coube a mim trazer uma palavra para você que é homem, para você que é jovem adulto de 18 a 35 anos, que é a maior parte da nossa igreja, para você que já tem um pouquinho mais de idade. E se a palavra às vezes para mulher é mais leve, eu não consigo pegar para homem sem bater, me perdoe. É quase um coach ao inverso. Porque homens sempre precisarão ser chamados à responsabilidade, à sua missão de vida, ao seu papel na família, ao seu papel na comunidade, ao seu papel na igreja. Cabe a nós uma grande missão. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, sobre essa jornada do homem, num conceito muito simples. E antes da gente orar, eu já quero te entregar ele. Sobre o que é ser homem. Esse é o conceito que a gente vai trabalhar. Ser homem é identificar a sua responsabilidade na vida, carregar o peso dessa responsabilidade e ser o exemplo da mudança que você deseja. Vou repetir o conceito da noite. Ser homem é identificar a sua responsabilidade na vida, carregar o peso dessa responsabilidade e ser o exemplo da mudança que você deseja. Amém? 3 princípios baseados nesse conceito. Primeiro deles, lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. E eu vou ler e orar. E aí, rapidamente, nós vamos meditar. E eu creio que nós vamos terminar essa noite aqui com a semente de eternidade no seu coração. Eu creio que você vai sair daqui tendo cadeias quebradas na sua vida, tendo espaço dentro do seu coração ampliado para ter mais de Deus, mais compromisso, mais vida com Deus. Diz assim, Gênesis 37, 5, a história de José. A Bíblia diz, bem no comecinho da história de José: certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Certa noite, José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Até aí eu te convido a orar comigo. Pai, essa é a tua palavra, essa noite fala conosco, Senhor, ministra o coração desses homens, Pai, os homens dessa casa, os homens dessa igreja, Pai. Ó Deus, e levanta, Senhor, na nossa geração, homens de valor, Pai. Resgata, Pai, o espírito do herói, Senhor. Resgata, Senhor, a coragem, a valentia, o compromisso, o heroísmo, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Se você crê comigo, dá um amém bem forte aí. Amém. 3 princípios nesse conceito, a partir da história de José. Talvez não haja outra história na Bíblia que me encante mais, que eu goste mais do que a de José. José é a história do garoto que tem esse sonho e que, através de muitas tribulações, de muitas reviravoltas, mas de um caráter firme, senta no trono. Eu não sei se você lembra, conhece a história. Esse sonho que ele tem é um sonho de governo. Deus dá a ele um sonho de estrelas que se prostram diante de outra estrela, de feixes de trigo que se prostram diante de outro feixe de trigo. E o sonho é claro para ele, ele haveria de reinar. José recebe uma responsabilidade da parte de Deus, que é reinar. Há um sonho, um propósito na vida dele. E esse sonho vai acontecer, a gente sabe lá em Gênesis 45, mas a história é cheia de reviravoltas. E a identidade do homem, esse conceito que eu entreguei para vocês logo no começo, pode ser encontrado aí. E o primeiro princípio que eu quero te dar é um princípio bruto, é um princípio duro, é um princípio da vida verdadeiro. Talvez você precise de uns minutos para entender, para não desanimar.
Mas nós lemos aí, quando José contou o seu sonho, ele passou a ser odiado. A primeira coisa que a gente tem que entender da nossa jornada masculina de responsabilidade é que ninguém se importará com os nossos sonhos. O sonho é seu, é individual. Deus te entrega um propósito e uma responsabilidade de vida. E muitas vezes o que a gente espera do universo, das pessoas, é suporte. E o suporte não vem. E deixa eu te falar uma coisa, há um problema nessa geração que nasceu dos anos 2000 para cá e que já foi batizada de geração do mimimi. É que as escolas, na pedagogia falha, começaram a dar prêmio para quem perde. O prêmio de participação, que é muito bom para ganhar no colégio, mas na vida não existe. Ninguém ganha na vida prêmio de participação. Começaram a dizer para todo mundo, olha, você tem muitos direitos. Olha, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem direito disso, tem direito daquilo. Só que aí quando o jovem vai para a vida real e ele vai casar, ele vai fazer a sua empresa, ele vai servir a Deus, ele se depara com o universo frio. E os montanistas, os que escalam montanhas, eles têm uma frase, antes de subir a montanha, que é uma frase de advertência, Francisco. Eles dizem assim, olha, as montanhas não ligam. As montanhas não se importam se você levou corda ou não levou corda, se levou casaco ou não levou casaco. Se você não levou, você vai congelar. Se você não se amarrar direito, você vai cair, porque a montanha está lá e ela não liga. O universo é frio e cruel. Quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá um propósito de vida, quando você descobre qual é a sua responsabilidade, deixa eu te falar uma coisa, você tem que se levantar e ir. E abraçar a sua responsabilidade de ser um bom pai, e abraçar a sua responsabilidade de ser um bom estudante, e abraçar a sua responsabilidade de ser um bom empresário, de ser um homem de bem, de fazer a sua parte. E nunca, 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 nunca cair no fosso da mesquinhez que é culpar os outros. Veja você, o sonho que José recebeu não veio da parte de Deus? Veio da parte de Deus. E quando ele conta o que acontece, tudo dá errado, só atrai perseguição. Os irmãos dele não aplaudem dizendo, agora governarás sobre nós. Não, o irmão dele joga ele no poço. Ele não recebe da vida, da família, nenhum suporte. Agora a beleza da história de José é que através de muitas tribulações ele permanece firme no seu caráter, na sua convicção. Essa é a história de um herói. O princípio é, ninguém nos deve nada. Talvez você está aqui e não teve um bom pai. Talvez alguém te desprezou. Talvez alguém te deixou de lado. Talvez você compartilhou o seu sonho com alguém e foi humilhado. Você tem duas saídas, homem. Uma delas é culpar todo mundo e viver ressentido. E dizer, nasci pobre e morro pobre. Me colocaram apelido, agora sofro. Fizeram bullying comigo, agora eu sou tímido. E viver uma vida pequenada. E uma vida crítica, porque quem vive assim culpa o outro. O pastor não presta, o governo não presta, a culpa é de todo mundo, menos sua. O conceito de homem é descubra a sua responsabilidade na vida, o sonho que Deus te deu, o que Deus te mandou fazer, quem Deus te chamou para ser. Toma essa responsabilidade, ela não pertence a ninguém, não espere apoio, ela é sua responsabilidade. Sua responsabilidade. E esses sonhos são desenvolvidos através do seu posicionamento, da sua autorresponsabilidade. Às vezes a gente fica esperando alguém fazer alguma coisa. E essa é a frase preferida do covarde. O covarde sempre diz, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas ele mesmo nada faz. E a culpa é sempre da esposa, a culpa é do pai, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo, é do pastor, do líder, quem quer que seja. Muito comum na internet hoje, é ou não é? Você que acompanha a internet, você já viu como essa juventude culpa todo mundo? Tem uma frase, eu não sei quem disse a frase, ela é interessante.
Ela diz que tempos difíceis criam homens fortes. Porque ou você se fortalece ou você é partido no meio. Aí homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. É o ciclo da vida e da história. Primeiro princípio é: descubra a sua responsabilidade. Não espere por ninguém. Não espere a sua mamãe acordar você para você estudar. Eu estou falando aos jovens que eu pastoreio aqui. Se você precisa que a sua mãe lhe mande estudar, você não entendeu que a vida é sua, em alguns anos ela estará morta. Se você está planejando viver da aposentadoria dos seus pais, como muita gente faz, e dá golpe de aposentadoria nos velhinhos do interior. Na verdade, é um dos maiores golpes do estado do Maranhão, sair graça no meio jurídico aí, que é o golpe de previdência. Covardia. Se alguém precisa te dizer que você precisa ser um bom marido, ô irmão, é você que dorme com a sua mulher na sua casa. Se alguém precisa te empurrar para ser um bom pai, não reclame depois, quando seus filhos tiverem problemas na adolescência mais à frente. Descubra a sua responsabilidade. É sua. E a culpa não será da igreja, não será da sociedade, não será do governo, não será do Brasil, é nossa. A gente pode tomar um passo para essa abordagem da vida, ou viver ressentido, viver da dependência dos outros. E depender e criticar o outro é o caminho do fracasso. José recebe um sonho de governo. Amém ou não amém? Tem alguém aí? Amém. Você está ouvindo com atenção, né? Peso é o coach ao contrário, eu já disse. Porque nós não precisamos de motivação. Tem muita gente hoje buscando motivação. Uma motivação é um sentimento. Tem dia que você está motivado, tem dia que não está motivado. Você não precisa de motivação. A gente precisa de disciplina, de ritual, de responsabilidade e autorresponsabilidade. Não é motivação, é responsabilidade sobre os ombros. José identifica o que Deus quer para ele. O que é que Deus quer para José? Governo. Deus tem um sonho de governo para ele. E o que acontece? Essa bela história que todo mundo deveria ler sempre. Ele permanece fiel, ele permanece firme, mesmo sendo atribulado. E aí nós vamos para a segunda chave de entendimento da missão do homem, da jornada do homem. Qual é ela? Então, primeiro é identificar a sua responsabilidade, seu sonho, tá? Seu propósito de vida. Pastor, eu tenho um propósito de vida? Tem. Se você procurar, diante de Deus, buscar qual é a sua responsabilidade, você vai descobrir. Talvez seja cuidar bem da sua família e filhos. Para isso, você tem que cuidar bem de você. Você é doente, não é um bom pai, nem um bom companheiro. Qual é a sua responsabilidade? Trabalhar, prover, a responsabilidade do homem. Identificou? A segunda parte do conceito da jornada do homem é carregar o peso da responsabilidade. Porque ninguém vai carregar por nós. E a gente tira isso da história de José onde? Numa verdade da vida. Você será constantemente injustiçado no caminho para o seu propósito de vida. Você será injustiçado. Porque novamente, as montanhas não ligam. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Aconteceu com José várias vezes, e uma delas em especial é a passagem em Gênesis, no mesmo capítulo ali, quando ele começa a ser assediado pela mulher de Potifar. Quem lembra? A história é a seguinte, eu vou lembrar você, ele é jogado num poço pelos irmãos. Olha que coisa terrível é você ter um sonho e ser enterrado num poço. Aí ele é vendido como escravo, e ao chegar no Egito, a sorte muda, porque a vida dele é assim, ó. A vida de José, a vida exterior de José é alto e baixo, enquanto a vida interior dele é firme. Ele chega agora no Egito e vai para a casa de um vice-governador, de um homem que era administrador dos bens, das posses do faraó, e lá tem uma mulher que começa a assediá-lo. Imagina, agora ele é escravo, ele foi vendido pelos irmãos, primeiro injustiça. Ele podia dizer, essa é a minha chance, vou agarrar essa mulher aqui, vou abrir mão da minha fé, porque era um homem de Deus, vou abrir mão dos meus princípios,
Vou abrir mão dos meus valores, vou agarrar ela aqui, porque isso vai facilitar a minha vida. Mas José era um homem estável, ele era um homem firme. Ele carrega o peso da responsabilidade que tem. Ele diz que não. Ele não quer aquela mulher. Ele nega ela várias vezes. E aquela mulher, de uma forma terrível, sórdida, como só algumas mulheres podem ser, finge, diz para os outros que ele tentou agarrar ela. E agora ele é preso e lançado na prisão. Que injustiça, não é? Você acredita que injustiças acontecem com pessoas por aí todos os dias? Levanta a mão. A vida é isso. Você acha que eu já não fui injustiçado? Várias vezes. Você acha que as pessoas não olham para você e fazem uma leitura sem te conhecer? Olho para vocês assim, esse aí é isso, é aquilo. Nem te conhece, rotula. Já aconteceu com você alguma vez? Preconceito. Às vezes uma coisa que deveria ter acontecido na sua vida e não aconteceu. Mas injustiças acontecem. E qual é a missão do homem? Carregar o peso da responsabilidade de se manter estável, de se manter no caminho, de não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Assisti um documentário essa semana, maravilhoso, chamado We the Marines, que é sobre os marines americanos, força de elite americana que surgiu na guerra contra os ingleses, que eram fuzileiros, atiradores, que subiam nos navios para atirar nas outras embarcações. E aí ficou uma força especial. E eles têm um lema em latim que é Semper Fidelis, que era maior. Chamava-se Semper Fidelis et Constans, que quer dizer sempre fiéis e constantes. Sempre fiéis e constantes. Eu uso tanto isso que eu, pastor Diego Varão, a gente colocou até no WhatsApp, Semper Fidelis. Porque é lema dos Marines e de muitas outras casas e corporações. Fala de quê? De no meio da guerra, no meio da dificuldade, no meio da injustiça, no meio do dia ruim, nós permanecemos leais. Você sabe o que é covardia? É você estar sem dinheiro no momento de dificuldade e largar a sua mulher pior que você. Você sabe o que é covardia? É você sair à noite, uma sexta-feira, com seus amigos, para encher a cara, para fazer o que quer que seja, e deixar seus filhos pequenos em casa sem lazer. Você sabe o que é covardia? É você lembrar do seu hambúrguer e não levar um para sua esposa. É no tempo da dificuldade você descarregar a sua raiva, a sua ira sobre os outros. E são pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso, com os seus problemas interiores, o seu complexo, sua luta. É lamentável dizer, mas os índices de violência doméstica dentro das igrejas são altos. A minha cunhada é delegada. E já trabalhou na delegacia da mulher, em outros lugares, secretário. E ela me disse que de vez em quando ela pega um crente na delegacia. É triste. Porque é alguém que não entendeu. Que a vida é injusta. Que a gente passa por dificuldades. Mentem sobre nós, nos invejam, têm ciúme. Mas deixa eu te falar uma coisa, saia do jogo. Quem quiser mentir, que minta. Quem quiser ter inveja, que tenha. Nós permanecemos sempre fiéis e sempre constantes. Nós permanecemos no caminho para o governo. Nós permanecemos no caminho para onde Deus está nos mandando. Não é para lá que Deus está nos mandando, é para lá que a gente vai. A gente permanece fiel, inabalável. E do mesmo jeito que a gente pode sofrer injustiça, cuidado para não estar cometendo injustiça. Quem comete injustiça é um agente do caos. É um agente do diabo. Cuidado para sua boca não cometer injustiça, para o seu coração não injustiçar pessoas. Isso não vem da parte de Deus. Carregue o peso da sua responsabilidade, seja fiel. Seja fiel na sua jornada, você vai chegar lá. A boa notícia é que se você ficar fiel, permanecer fiel, você chega lá, como José chegou. Por sofrimentos? Muitos. Muitos. Tem um livro, se você é de ler, como eu, e gosta de ler, tem um livro, compre hoje, tem na Amazon, chama José, Charles Swindoll, de uma série chamada Heróis da Fé. Um livro de umas 300 páginas sobre a vida de José, destrinchada. E que história bonita. Um homem humilhado, um homem abandonado por seus irmãos, um homem traído, um homem sobre quem fizeram mentiras e um homem firme que chegou ao trono. Por quê? Sempre fiel, sempre constante. E alguém vai ter que carregar isso. Alguém vai ter que passar pela injustiça e permanecer fiel. Alguém tem que carregar o peso da responsabilidade, que seja a gente, amém? Eu só posso carregar a minha, você carrega a sua.
E se nós tivermos uma geração de homem, que é cada um deles responsável por carregar o peso da sua responsabilidade individual, nós seremos uma igreja forte, uma sociedade excelente. Cada um fazendo a sua parte. Quem é pastor pregando, delegado delegando, vendedor vendendo, não é? Com honradez, com fidelidade, com lealdade, com caráter. Quais são as coisas que você tem evitado carregar? Você tem impedido que as injustiças te parem? Você é daquele que na primeira ofensa abandona tudo, abandona o barco, larga a esposa? Você é daquele que na primeira injustiça sai da igreja? Aí você abandona um corpo inteiro de irmãos porque uma pessoa cometeu injustiça contra você. Meu irmão, ela que te aguente lá, você é firme, fiel e constante. Você tem sido a pessoa que ficou amarga porque foi injustiçado? Então você ainda não aprendeu que isso é do jogo. Quando você for injustiçado, alegre-se. Jesus disse que se perseguiram ele, perseguirão aquele que faz a verdade, aquele que vive a verdade também, perseguirão a mim e a você. Você tem sofrido injustiça ou pior, talvez você tenha cometido injustiça, arrependa-se hoje. E tome o peso da responsabilidade de ser o homem que Deus te chamou para ser. Tem uma frase, ninguém usa em português, mas em inglês ela é muito usada. Não é uma frase, é uma expressão. Diz assim, seja dourado. Seja dourado. Ou permaneça dourado. Não deixe a vida trazer a impureza da ferrugem do pecado, da mentira, do caos, da amargura. Não deixa crescer no seu coração problema com ninguém. Carregue o peso da sua responsabilidade, olhe para frente. Se mentiram contra você, se cometeram injustiça contra você, alegre-se. A Bíblia é tão bonita, a história de José, que a Bíblia diz que ele chega na prisão a partir da mentira da mulher de Potifar. Só que quando ele chega lá, ele é um homem tão justo que ele cai nas graças do carcereiro. Ele passa a cuidar da prisão, porque ele é um homem de espírito excelente. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Ele é um homem de um espírito tão excelente, tão firme, que ele vai para a prisão e o carcereiro vê que ele é dourado, que ele é puro, que ele é especial. Entenda, pureza não é o mesmo que ingenuidade. Jesus não chamou ninguém para ser criança, ingênuo, acreditar que todo mundo te quer bem, que todo mundo torce por você. Isso não é verdade. Quase ninguém torce por você. Isso é verdade. Se você tiver 5 pessoas que torcem por você, você está bem. A Bíblia não chamou ninguém para ser ingênuo, infantil, mas nos chamou para ser puros. Diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas puros como as pombas. E pureza é otimismo, pureza é virtude, pureza é ser ferido e não retribuir, pureza é mentirem sobre você e você na consciência da sua inocência permanecer firme e ir adiante e provar só lá no final, e não provar com palavras, provar com vida que Deus é com você. Permaneça dourado e permaneça puro. Por último, chave da jornada do homem. Então descubra a sua responsabilidade, ela é sua, não é de ninguém não. Não tente terceirizar a responsabilidade. Eu lembro de uma época que eu estava aqui na porta, chegou um morador de rua, e chegam vários durante a semana na igreja, e ele chegou e, você que é o pastor Rodrigo? Eu disse, sou. Pois não. Isso é porque eu encontrei um irmão fulano de tal, lá no Deodoro, e ele disse que era para eu vir aqui, que o senhor ia me ajudar. Eu disse, ele te ajudou? Nada, só me mandou vir aqui e o senhor me ajudar. Eu disse, rapaz, ele está terceirizando a compaixão dele. Toma que o mendigo é teu. Se Deus colocou algo para você fazer, vá lá e faça. Primeira coisa, identifique a sua responsabilidade. Sua responsabilidade é sua. Você quer passar em concurso? A responsabilidade é sua. Você quer ser um bom pai? A responsabilidade é sua, não é de ninguém não. Você quer ser um bom marido? Toma que a mulher é tua. Você quer ser um bom líder? É a sua responsabilidade. É a sua responsabilidade. A segunda coisa, carregue o peso dela.
Você vai ser injustiçado no caminho, vão mentir de você, vai dar coisa errada. Diz que todo homem nasce com um alvo na costa, e à medida que ele cresce, o alvo cresce com ele. Eu não vou mandar você olhar para a sua costa, porque é impossível, anatomicamente não dá. Mas tem um alvo na sua costa. Se você não quiser receber pedrada, não cresça. Carregue o peso da sua responsabilidade. Seja quem Deus lhe mandou ser. E aguente as consequências. Amém? Quem está entendendo? Amém. Por último, e é a parte mais difícil, é também da história de José. É a parte mais difícil de toda essa história que a Bíblia conta, é aqui a última parte, que é dolorida. Tem muita gente que não chega aí. Tem muita gente boa que não consegue. Porque é a parte de, identificamos a nossa responsabilidade e carregamos o peso dela, mas seu exemplo padrão daquilo que a gente quer, é um peso muito grande. Pouca gente quer ser exemplo. Você sabe a história de São Francisco de Assis, que fala do sermão sem palavras, não é? Teve uma época que todo mundo que pregava dizia essa frase, que se eu não me engano, e eu posso estar enganado, é de São Francisco, que diz assim: pregue sempre e use palavras quando necessário. Sermão sem palavras. Foi Agostinho, Cidade de Deus. O papai é um erudito. Santo Agostinho. Porque palavras têm um impacto, não é? Mas o exemplo arrasta. E você será cobrado por aquilo que você fala. Saia dizendo coisa de Deus aí. Saia pregando a palavra. Você será cobrado por aquilo que você prega. Você será cobrado pelos seus filhos. Pega o telefone e minta na frente dos seus filhos, numa ligação. Você será cobrado. Fale de Deus na frente da sua esposa, que te conhece, para ela estar ouvindo lá, sorrindo e pensando: bandido, mentiroso. Você será cobrado pelas suas palavras. Você será cobrado. E na jornada de José, o momento mais difícil dele, que foi a realização. Na verdade, foi o trono espiritual, porque ele já estava na posição de líder no Egito, mas foi o ápice, foi a coroação da jornada de José como homem, como herói, como filho de Deus. Foi o momento do perdão incondicional a quem lhe fez mal. Foi a prova de que ele havia crescido. Quando, lá no final da história, a Bíblia diz, em Gênesis 45, versículo 4 e 5, diz assim: cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos nem furiosos uns com os outros, porque vocês me venderam. Porque foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida de vocês. Coisa bonita. Só na Bíblia se encontra coisa assim. Ele estava agora numa posição de poder, de autoridade. E os irmãos, aqueles mesmos traidores, canalhas, cruéis, que não tiveram pena daquele pai para quem deram a notícia que o filho havia morrido, e nem de José, a quem venderam como morto para o Egito. Aqueles patifes. Eu aprendi esse nome com o secretário Jefferson Portela discursando. Quando ele discute, ele diz: ratos! Esses bandidos, quando eles chegam ali, rapaz, se fosse eu, se fosse você, irmão, você que tem amargura contra o vizinho que põe um reggae alto, você que não fala com seu irmão de sangue, porque te chateou, você que deixa de ligar para quem te contrariou. Imagina se fosse você no lugar de José. Ia ser um banho de sangue. Ia morrer, aqueles irmãos morriam tudo. Eu disse: agora vocês vêm me pedir comida, né? Pois eu sou José, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à Câmara dos Horrores.
Ao calabouço. Eu vou matar vocês e devagar. Mas não, esse é um homem especial. E ele não mudou em nenhum momento. Ouça, ele não mudou no poço, ele não mudou na prisão, ele não mudou no trono, ele estava preparado porque ele tinha uma responsabilidade, um destino, uma jornada. Ele não mudou em momento nenhum, ele era o mesmo José. Mesmo José, ele tinha uma responsabilidade, ele sabia qual era a responsabilidade dele e agora ele tinha a chance de ser o exemplo. E ele diz, olha, não fiquem tristes, nem se chateiem com vocês mesmos. Porque não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou. Olha como ele interpreta a vida. Deus que me deu um sonho, me enviou para cá por maneiras difíceis, por maneiras complicadas, por tribulações, por muita dor, muita luta, mas eu vim com Deus o caminho inteiro. Eu vim esse caminho todo, mas vim com Deus. A Bíblia diz que ele chora, é difícil para ele, mas ele toma a altura correta. E aqui, só pode dar perdão incondicional quem entendeu que ninguém nos deve nada. Receba cada amigo seu como um presente. Ninguém tem que ser teu amigo, não. Receba a sua esposa como um presente. Sabe, ninguém botou um revólver na sua cabeça e casar com ela, não. Casou porque quis. Receba seus filhos com a dádiva. E libere perdão incondicional, viva uma vida livre, libere as pessoas de dentro do seu coração, seu pai que te abandonou, sua mãe que te abandonou, seu sócio que te traiu, enganou, libera, entendendo que ninguém te deve nada e que Deus cuida e cuidou e cuidará de você todo o tempo. A vida livre. Você não está arrastando ninguém com você. Tem gente que até hoje tem problema com o pai. Tem problema com a mãe. Outro dia eu sentei com um rapaz. Normalmente jovens que têm problema com figuras de autoridade, com pai, com polícia, com juiz. Juiz de futebol. Toda figura de autoridade, o jovem tem uma reação, um problema. Normalmente ele tem alguma situação com o pai, que é a primeira figura de autoridade na vida de um homem. E aí tem gente, outro dia eu conversava com um rapaz não, um homem, 30 e tantos anos, cheio de problema com o pai, eu disse para ele, meu preto, para pensar no que deram para o teu pai. Para pensar no tipo de educação que o teu pai recebeu. Um lixo de educação. Eu acho que ele até melhorou o padrão contigo. E ele não te deve nada. Libera o perdão, libera o teu pai. Serve o teu pai, ama o teu pai, entende o teu pai. Convive com ele da melhor maneira possível. Alguém está entendendo? Alguém se identifica com isso aí hoje à noite? Libera o perdão. José liberou o perdão e ele foi coroado naquele dia. Estando rei, faltava essa coroa. Ele governa de fato quando governa a si mesmo. Porque imagina você se aquele homem sobe para o poder sem ter sido curado. Porque esse princípio diz que ser o exemplo da mudança que a gente quer é doloroso. Porque crescer dói, mas crescer é um processo de cura. Crescer é doloroso, você tem que perdoar quem você não perdoaria. Você tem que ser o exemplo nos momentos mais difíceis, cobrado pelas suas palavras. Mas Deus traz cura. Imagina alguém que vai reinar e não foi curado. Uma pessoa que é alçada ao governo, à autoridade, sem cura, sem a capacidade de perdoar, de amar, de ser humilde, se torna um tirano. Se torna agente de destruição. Mas José não. José é um homem completamente curado. Ele é completamente transformado, ele é exemplo. Para de procurar heróis, seja você o herói. Uma vez um irmão, para me elogiar, disse, pastor Rodrigo, não sei se para me elogiar ou para me atacar. Ou para justificar a vida que ele levava. Ele disse, pastor Rodrigo, para você foi muito bom, você tem um pai pastor, um pai tão bom e tudo. Não sabendo ele as cintadas que eu levei. E as esculhambações que peguei. E que se vacilar ainda pego hoje. E fujo delas. Aí eu disse para ele, lá na Praça Deodoro, eu disse isso para ele. Eu disse para ele, muito bem. Aí ele disse assim, você teve esse pai, eu não tive. Eu ouvi o lamento, né?
Aí fica feio um lamento desse no homem crescido. Aí eu disse para ele, amém, você não teve. Mas agora você vai ser esse homem na vida dos seus filhos. Essa é a sua missão. Você não teve, mas você será isso para alguém. Para de procurar um herói. Você é o herói. É você que tem que fazer. Você entendeu isso? Aí você abraça, perdoa o seu pai, libera perdão sobre a sua mãe, libera perdão sobre os seus irmãos, tudo bem. Agora, você é o exemplo daquilo que você quer. Você faz diferente. Porque tem muita gente que não faz diferente justificando o que recebeu. Não é verdade? Aí não dá. É mais fácil habitar na sombra. É mais fácil morar na mentira. É mais fácil acusar os outros daquilo que a gente devia resolver dentro de nós. Mas eu quero te provocar no final dessa mensagem que já vai acabando. O que você pode fazer para começar a ser esse exemplo hoje? Qual é a lição que você tem deixado para a sua família, para os seus amigos? Qual a lição que você tem deixado para os seus filhos? Seja o exemplo que você busca. Seja o herói que está faltando na sua casa, na sua vida. Seja aquele que vai fazer a diferença. Não tem ninguém pregando no seu trabalho? Seja o pregador. Não tem ninguém fazendo direito? Faça melhor. Não tem ninguém servindo naquilo que você acha que deveria ser feito? Sirva, faça aqui, na sua comunidade, na sua igreja, na sua casa. Seja o exemplo. Meus irmãos, eu quero orar por vocês agora, depois dessa mensagem. Eu sei que deve ter dado um aperto no coração de alguns. Porque essa é a missão do culto de homens, irmão. Se você veio receber tapinha na costa, devia ter descido para o Iba Kids. Aqui só tem responsabilidade. Só tem responsabilidade. E ela é sua. Ela é sua. Você vai encontrar ajuda no caminho, tá? Eu quero te dizer isso. Algumas pessoas vão te ajudar sim. Algumas nem vão acreditar, mas vão dar uma força. É bom quando vem, mas não conte com isso. Quando você andar na sua jornada, esteja preparado para ir sozinho a distância que for necessário. Não conte com ajuda. Pode ser que falte e você fique triste. Mas eu quero orar por você. Há uma transferência e uma graça aqui sobre nós nessa noite. Porque nós temos uma jornada, mas Deus tem pão para essa jornada. Deus tem pão para te dar para essa jornada. Qual é a sua missão? Não sei qual é a sua missão. Talvez seja uma missão empresarial, política, uma missão, sabe, espiritual, uma missão de família. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma família de sucesso acontece por acaso. Talvez você queira uma família de sucesso, é a missão da sua vida. Tem pão para você essa noite. Tem pão para você desenvolver o seu ministério. Tem unção, tem graça aqui nessa noite. Quando eu estou no ambiente, eu sinto que a unção ali, eu presto atenção no que Deus está derramando. Quando eu estou no ambiente, eu sinto que Deus está falando, o servo de Deus está ministrando em unção, eu reconheço a unção. Não pense que todo mundo reconhece a unção, não. Tem gente que não reconhece. E nem pense que todo mundo que prega carrega uma unção. Tem gente que prega sem unção. Mas há uma unção e uma graça aqui essa noite para a sua jornada. Além disso, não pense que todo mundo tem a mesma fome que você tem. Porque eles não têm. Tem gente que essa mensagem vai entrar por aqui, sair por aqui. Tem gente que a mensagem vai mudar a vida. Hoje à tarde eu estava conversando com a minha esposa, eu preparei essa mensagem hoje à tarde, eu dizia para ela, Carla, sei para que eu prego essas coisas, eu podia pregar um negócio mais alegre. Porque esses homens não vão ouvir. Aí ela me disse, Rodrigo, uma vez alguém pregou e mudou minha vida. Eu sou hoje. Rodrigo, imagina se alguém não tivesse pregado para mim onde eu estaria. Isso é verdade, Carla. Deus mudou tua vida com uma palavra. Talvez essa seja a sua noite. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Fechar os seus olhos aí onde você está. Deixar Deus falar ao seu coração. Nós vamos fazer uma base bem levinha, tá? Uma música baixa que a gente vai orar agora. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Deixa Deus compartilhar com você sobre a sua responsabilidade. Faça a sua oração pessoal. Diz, Deus, fala comigo sobre a minha responsabilidade. Deus me dá força para carregar o peso da minha responsabilidade. Pai, me ajuda a ser o exemplo que eu preciso ser
para viver essa responsabilidade. Deixa fluir do seu coração um pedido a Deus e uma oração nessa hora. Você conta com a ajuda de Deus e a presença de Deus. Mas os pés que batem no caminho são os seus. As mãos que levantam esse peso de responsabilidade pela graça, pelo amor do Senhor, é sua também. Deixa fluir. Abra sua boca, faça a sua oração. Oh, Deus. Essa noite, Pai, eu vejo aqui paz. Levanta, Pai. Levanta, Pai. Porque os teus filhos vêm do norte, do sul, do leste e do oeste. E eles serão colunas na casa de Deus. Teus filhos e filhas, príncipes e princesas. Teus filhos e filhas receberão muito melhor do que você recebeu. E o seu teto será o chão de onde eles partirão para uma vida cheia da presença do Senhor. Pais, levantem-se. Maridos, nessa noite eu oro por vocês. Maridos. Oh, maridos. Há uma grande responsabilidade sobre vocês, de mordomia. De um coração de servo, marido. De uma liderança gentil. De uma liderança pura, sem violência. Uma liderança graciosa. Para uma família unida em amor. Porque os nossos filhos aprenderão o que é amor na nossa casa. Os nossos filhos aprenderão o que é respeito na nossa casa. Os nossos filhos aprenderão o que é consideração na nossa casa. Maridos. Filhos de Deus, eu falo com vocês nessa noite. Pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, pregadores, eu falo com vocês nessa noite. Carreguem o peso de discipular essa geração. Carreguem o peso de discipular, de ensinar, de ser o exemplo. Se você vê na televisão, na internet, alguém fazendo errado, faça o certo. Faça o certo. E deixa Deus te corrigir em amor. Deixa Deus falar com você nessa noite. Vamos adorar o Senhor Jesus. Levanta suas mãos, a presença de Deus é aqui nesse lugar. E adore ao Senhor.